Mamãe gritou, seu filho pegou os US$ 10.000 que sumiram do cofre. Minha irmã rebateu na hora, nós o vimos perto dele. Meu filho ficou pálido de medo. Eu não disse nada, apenas coloquei o pendrive com as filmagens da câmera de segurança sobre a mesa. 5 minutos depois, o rosto do marido dela ficou branco como papel. Da primeira vez, tinham sido apenas US$ 100. Mamãe achou que tinha se enganado, que talvez tivesse colocado o dinheiro em outro lugar. Ela o tinha visto na carteira naquela manhã, e, quando estávamos recolhendo os pratos depois do jantar de domingo, o dinheiro havia sumido. Ela comentou de leve, fingindo que não era nada sério, mas o olhar que lançou pela sala dizia o contrário. Ninguém falou nada. Todos apenas assentiram, mudaram de assunto e seguiram a noite. Na segunda vez, desapareceram US$ 300 da gaveta do escritório do papai. Aquilo foi mais difícil de ignorar. Ele sempre trancava a gaveta, e só a família tinha acesso à casa. Mesmo assim, não houve acusações. Apenas um silêncio desconfortável pairando quando nos reunimos novamente para jantar. A terceira vez foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. US$ 500 sumiram da bolsa da minha irmã, Lauren. Ela disse que desapareceram enquanto trocava o bebê no andar de cima. Não disse nada diretamente, mas o olhar dela se desviou para mim e para o meu filho, Mason. Foi ali que percebi que algo havia mudado. Mason tem 11 anos, é inteligente, quieto, adora desenhar e jogar videogame. Passamos muito tempo na casa dos meus pais. Depois do meu divórcio, eles começaram a me ajudar com as compras, as mensalidades da escola e, às vezes, até com o aluguel. Nunca foi dito em voz alta, mas eu sabia que Lauren não gostava disso. O marido dela, Keith, gostava ainda menos. Depois daquele terceiro incidente, meu pai comprou um cofre daqueles grandes, à prova de fogo, que se fixam na parede, com teclado digital. Instalou atrás de uma estante no escritório. Disse que só havia dado o código para mamãe, Lauren e Keith. Nem para mim, nem para Mason. Não me incomodou. Eu só queria que a confusão acabasse, mas não acabou. O dinheiro continuou sumindo. No começo, eram quantias pequenas. Depois, cada vez maiores. 2.000 aqui, e então, na semana passada, US$ 10.000 de uma só vez. Tudo em notas de 100, limpinhas. Nenhum sinal de arrombamento, nada faltando na casa, só o dinheiro. Naquela noite, ninguém encostou na comida. O som dos garfos batendo nos pratos e dos copos sendo levados à boca era a única coisa que quebrava o silêncio. Papai não parava de olhar o celular. Mamãe mal levantava os olhos. Mason apenas empurrava o purê no prato, sem realmente comer. Lauren e Keith ficaram em silêncio total, nem tentavam mais fingir normalidade. E então, ontem, tudo explodiu. Estávamos na sala de estar. O bebê dormia no andar de cima. A TV passava algum programa de culinária qualquer, só um barulho de fundo. Eu ajudava a mamãe a separar as correspondências. Papai tinha ido ao escritório verificar algo no cofre, de novo. E foi então que mamãe se virou para mim e disse, seu filho pegou os US$ 10.000 que sumiram do cofre. Assim, direto. Sem aviso, sem introdução. Disse como se fosse um fato incontestável. Tudo parou. Mason tinha acabado de entrar do quintal. Ficou paralisado, como se o ar tivesse sumido do ambiente. Lauren foi a próxima a falar, nós o vimos perto do escritório 2 vezes. Ele estava observando você abrir o cofre, mãe. Não finja surpresa. Ninguém se mexeu. Keith manteve os olhos fixos na TV, fingindo que não ouvia nada. Eu não gritei. Não o defendi. Não disse uma única palavra. Apenas peguei da bolsa um pequeno pendrive prateado e coloquei bem no centro da mesa de centro. Disse a eles que eram as filmagens. No último mês, uma câmera com sensor de movimento tinha sido instalada no teto do escritório do papai, escondida dentro de um detector de fumaça falso. Com a permissão dele, na verdade, foi ele mesmo quem sugeriu, depois do segundo grande roubo. Ele não sabia mais em quem confiar. Cada vez que a porta do escritório se abria, a câmera gravava. Cada vez que alguém tocava no cofre, ela registrava.
Todas as noites, os arquivos eram enviados automaticamente para o meu e-mail. Papai pegou o pendrive e foi direto para o escritório sem dizer nada. Eu o segui. Lauren se levantou, hesitou por um momento e acabou se sentando de novo. Keith não se mexeu. Mason parecia aterrorizado. Eu disse a ele para esperar. Papai conectou o pendrive no computador. O arquivo estava marcado com a data exata em que os $10.000 haviam desaparecido. 5 minutos de vídeo foram suficientes para perceber o óbvio. A câmera o flagrou entrando no escritório às 2h14 da manhã, digitando o código do cofre, pegando os maços de notas de $100 e enchendo uma mochila preta. Ele agia como se já tivesse feito aquilo antes. Ouvi o rangido do piso atrás de mim e me virei. Keith estava na porta, pálido como giz. Não disse uma palavra, apenas se virou e saiu pela porta da frente. Keith não voltou para casa naquela noite. Depois de assistir às filmagens, simplesmente foi embora. Sem casaco, sem explicação, sem desculpas. A porta se fechou atrás dele, e o som ecoou pela casa como um tiro. Lauren ficou parada, congelada, segurando o celular como se ele pudesse dizer o que fazer. Mamãe murmurou algo sobre o bebê no andar de cima e desapareceu. Papai continuou grudado na tela, repetindo o vídeo, incrédulo. Mason ficou em silêncio. Mais tarde, eu o coloquei para dormir no quarto de hóspedes, e ele adormeceu abraçado ao seu ursinho de pelúcia, como fazia quando era pequeno e tinha medo de tempestades. Quando voltei para a sala, a única luz vinha do monitor do computador. Papai estava sentado, olhando para uma imagem pausada. A mão de Keith entrando no cofre, o rosto perfeitamente enquadrado no canto do vídeo. Eu podia ver o reflexo de papai na tela. Ele parecia mais velho do que eu jamais o tinha visto. Perguntou há quanto tempo a câmera estava instalada. Eu disse que desde agosto. Tinha colocado o dispositivo numa tarde em que todos estavam fora. Mamãe havia levado Mason ao parque, Lauren estava em sua consulta pré-natal e Keith supostamente trabalhando até tarde. Papai foi o único que sabia. Concordamos que precisávamos de provas de qualquer jeito. Ele apenas assentiu, sem dizer mais nada. Na manhã seguinte, o carro de Keith tinha desaparecido. O celular dele ia direto para a caixa postal. Lauren ficou sentada à mesa da cozinha, de hobby, rolando suas mensagens várias e várias vezes. Os olhos estavam vermelhos e inchados. Só olhou para mim quando coloquei uma xícara de café à sua frente. Perguntou se eu estava orgulhoso de mim mesmo. Disse que não precisava ter armado uma armadilha para ele. Armadilha, foi a palavra que ela usou. Eu disse que não tinha armado nada para ninguém, as filmagens apenas mostravam a verdade. Ela não respondeu, mas dava para perceber que ainda não acreditava nisso. Papai nos chamou para a sala de jantar por volta do meio-dia. Estava exausto. A mesa estava coberta de impressões, frames do vídeo, timestamps, até uma foto em que a tatuagem de Keith aparecia enquanto ele pegava o envelope com o dinheiro. Ele os espalhou como evidências em um tribunal. Mamãe não quis olhar para as fotos. Ela apenas ficou sentada, esfregando as têmporas. Papai disse que não chamaria a polícia. Ainda não. Mas Keith havia terminado. Nada de ajuda, nada de acesso ao cofre, contas compartilhadas, nada. Ele ia proteger a família em primeiro lugar. Então se virou para Lauren e disse que ela precisava decidir a quem sua lealdade pertencia. Lauren não respondeu. Apenas olhou para Mason, depois para mim e, em seguida, voltou a olhar para os papéis. Naquela noite, Keith ainda não apareceu. Na manhã seguinte, o cartão de débito de Lauren foi recusado ao comprar fraldas. Ao checar a conta, percebeu que tudo havia sumido. Keith tinha esvaziado tudo, poupança, conta corrente, tudo. Foi nesse momento que a ficha caiu. Ela se sentou no corredor segurando o celular, sussurrando o nome dele repetidas vezes, como se falar suficiente vezes pudesse fazê-lo voltar. Naquela noite, finalmente veio ao meu quarto. Pediu para ver todas as filmagens, todos os arquivos. Eu não discuti. Abri a pasta no meu laptop e deixei que ela assistisse em silêncio. O quarto estava tão quieto que o som da respiração dela parecia alto demais. No meio do vídeo, ela se tapou a boca e começou a tremer.
Não tinha sido apenas uma noite, ele havia feito aquilo 3 vezes. Mesma mochila, mesma rotina. Ela não queria acreditar, mas estava ali, diante dela. Ela saiu sem dizer nada. Mais tarde, quando fui vê-la, estava deitada na cama, ainda com as roupas do dia, e o bebê dormia ao lado dela. Eu a observei mudar em tempo real. Ela voltou para o quarto antigo e recusou todas as ofertas de ajuda. Começou a fazer tudo sozinha, trocar fraldas, alimentar o bebê, lavar roupas, procurar emprego. Não estava mais com raiva. Pelo menos, não em voz alta. Apenas deixou de permitir que alguém chegasse perto o suficiente para confortá-la. Mamãe lidava com a situação fingindo que nada havia acontecido. Se recusava a falar sobre as filmagens, mudava de assunto sempre que o nome de Keith aparecia. Chamava aquilo de uma fase difícil, como se ele tivesse quebrado uma lâmpada em vez de ter roubado $10.000 e abandonado esposa e filho. A única pessoa que parecia encarar tudo de frente era papai. Uma manhã, encontrei-o à mesa da cozinha, laptop aberto, papéis espalhados. Estava ao telefone com o advogado, calmo, mas firme. Estava cortando o Keith de tudo, seguro, testamento, procuração, fundo familiar, tudo eliminado. Quando desligou, olhou para mim e disse: ele usou todos nós. Eu apenas deixei. Não sabia o que dizer. Apenas assenti. Alguns dias depois, chegou uma carta. Sem remetente. Apenas nosso sobrenome rabiscado no centro, com a letra de Keith. Dentro, um bilhete dizia: eu tentei. Eu realmente tentei. Sem explicações, sem desculpas, apenas um recibo de motel de algum lugar perto de Reno. Sem número de quarto, apenas a data. 2 dias depois de ele ter ido embora, Lauren viu a carta e nem titubeou. Entregou a papai e se afastou como se fosse uma lista de compras. Perguntei a ela mais tarde se queria conversar. Ela respondeu: o que sobra para dizer? A partir daí, começou a cortar pessoas da vida dela como galhos secos. Qualquer um que tivesse questionado Mason, feito comentários velados sobre mim ou tratado Lauren como patética por ter ficado com Keith tanto tempo, desapareceu da vida dela. Comecei a perceber pequenas mudanças em Mason também. Ele não subia mais sozinho para o andar de cima. Parou de falar sobre Keith completamente. Mesmo quando eu mencionava o nome dele de forma suave, Mason mudava de assunto. Ainda era doce, ainda era ele mesmo, mas mais quieto agora. Eu sabia o que aquilo significava. Então, contei a papai que estava pensando em levar Mason a um terapeuta. Ele disse que era uma boa ideia. Então fez uma pausa, tirou os óculos e disse algo que eu não esperava. Ele disse: achei que poderia ser ele. No começo, eu não entendia. Olhou nos meus olhos e continuou: quando o dinheiro começou a sumir, passei a olhar para Mason de um jeito diferente. Me odeio por isso. Não disse nada. Apenas deixei que aquilo ficasse, porque aquela verdade doía, mas também importava. E, para ser honesto, eu também sentia isso. Na forma como mamãe conferia a bolsa 3 vezes quando Mason estava por perto. Na forma como Lauren olhava para ele quando algo desaparecia. Nenhum deles falou nada, mas pensaram. Pensaram que meu filho era um ladrão. Algumas noites depois, Lauren pediu para levar Mason ao parque. Só ela e ele. Não disse o motivo. Quando voltaram, ela entregou a ele uma sacola com 3 potes de sorvete, chocolate, menta com pedaços e aquele sabor estranho de manga que ele gosta, dizendo que Mason mesmo os tinha escolhido. Quando Mason foi para a cozinha, ela olhou para mim e disse: desculpa. E eu acreditei nela. A vida não voltou ao normal depois disso, mas começou a se remodelar. Manhãs silenciosas, menos discussões, até jantares sem silêncios constrangedores. Ainda estávamos quebrados em alguns pontos, mas parecia que estávamos colando os pedaços de volta lentamente. Keith continuava fora, e, sinceramente, nenhum de nós queria que ele voltasse. Em outubro, a casa parecia mais calma, daquele tipo de silêncio que vem depois da tempestade. Instável, mas tranquilo. Ainda evitávamos falar sobre Keith. Ninguém mencionava o nome dele. Era como se o tivéssemos apagado do ar.
Lauren se acomodou na vida de mãe solteira como se tivesse se preparado para isso desde sempre. Estava forte, mais afiada do que antes, mas mais suave com Mason. Mamãe ainda rondava quando Mason estava por perto, como se tentasse compensar cada olhar de desconfiança que já lhe dirigira. Papai se mantinha ocupado consertando coisas, maçanetas, persianas, o portão. Era como se manter as mãos ocupadas impedisse a mente de se prender a tudo que tinha dado errado. Não estávamos curados, mas estávamos nos segurando. Então papai sugeriu o jantar. Disse que precisávamos de uma noite para recomeçar. Algo que não tivesse a ver com controle de danos ou silêncios passivo-agressivos, apenas uma refeição em família. Sem fantasmas à mesa. Escolheu um domingo igual aos que costumávamos ter e pediu para mamãe caprichar e ela caprichou: frango assado, batatas gratinadas, o pão que Mason gostava. Até tirou do armário a garrafa de vinho empoeirada que estava guardando desde 2009. Mason ajudou a arrumar a mesa. Lauren vestiu o bebê com um macacãozinho com estrelinhas douradas. Papai usou seu relógio antigo. Tudo parecia surreal. Rimos mais do que eu esperava. Lauren e eu brincamos sobre antigas férias em família. Mason disse algo bobo sobre a testa do bebê parecer com a de Keith, e todos nós congelamos, depois rimos alto. Era o tipo de piada que você só faz quando algo terrível finalmente para de doer. Então papai se levantou e trouxe uma pequena caixa de madeira. Ele disse, na minha frente, que aquilo estava atrasado. Dentro havia um cheque de $10.000. Eu apenas fiquei olhando. Ele disse que não era um reembolso. Era uma forma de mostrar que tinham falhado com Mason ao duvidar dele. E que esse era um jeito de reconhecer e assumir isso. Lauren parecia que ia passar mal. Então se levantou com um copo na mão e disse que tinha algo a admitir. Eu contei para a mamãe que achava que era Mason, e ela disse, semanas antes dos $10.000 sumirem. Eu não tinha visto nada. Só falei isso porque era mais fácil do que imaginar que pudesse ser outra pessoa. Todos ficaram em silêncio. Mason nem levantou os olhos do prato quando disse, eu sabia. Aquilo quebrou a atmosfera da sala por um instante. Lauren se sentou novamente e pediu desculpas, dizendo que não havia apenas deixado Keith roubar de nós, ela também havia deixado que ele roubasse nossa confiança. Olhou para mim, depois para papai, e disse que tinha medo demais de encarar a verdade na época, e que esse medo custou tudo a ela. Eu estava prestes a responder quando mamãe se levantou e olhou pela janela em direção à rua. Parou no meio do passo. Tem alguém lá fora, disse. Todos nos viramos. Papai foi até a porta e a abriu. E lá estava Keith, parado sob a luz da varanda como se nunca tivesse partido. Mas ele não era o mesmo. Parecia um homem que vinha vivendo no carro. O rosto abatido, pele pálida, roupas amassadas e largas. Tinha uma mochila preta pendurada em um ombro, um tênis rasgado com um buraco na ponta. Não falou, não acenou, apenas olhou para a casa como se tentasse decidir se ainda era real. Lauren congelou. Mason ficou atrás de mim. Keith não tentou se aproximar. Tirou algo do bolso do casaco, caminhou até a metade da entrada da garagem e deixou cair no tapete de boas-vindas. Depois se virou e foi embora. Sem palavras, sem explicação. Papai esperou até ele desaparecer e então pegou o envelope. Dentro, havia uma bagunça, fichas de cassino, recibos de penhores, comprovantes de saque, anotações feitas em guardanapos de bar, e um cartão de chave de hotel. Mas havia uma coisa que nos parou por completo: o recibo do penhor era do anel de casamento de Lauren, aquele que ela havia escondido no fundo do armário depois da separação, e que ela nem tinha percebido que estava faltando. Ele deve ter voltado à casa em algum momento enquanto estávamos fora. Lauren ficou pálida. Nenhum de nós dormiu naquela noite. Na manhã seguinte, ninguém disse uma palavra. Nem no café da manhã. Nem enquanto papai lia o jornal sem realmente ler. Nem enquanto Lauren preparava a bolsa de fraldas do bebê para um passeio que acabou não acontecendo. Até Mason parecia sentir que algo estava errado. Ficou perto de mim, observando todos como se esperasse que algo explodisse. O envelope que Keith deixou na varanda ainda estava em cima do balcão, fechado. Só depois do almoço que papai finalmente o pegou, abriu e começou a espalhar o conteúdo sobre a mesa de jantar.
A princípio parecia lixo, recibos amassados, um cartão de chave, um guardanapo amassado. Mas não era. Era um mapa da própria queda dele. Recibos de cassino de pelo menos 4 estados diferentes. Centenas, às vezes milhares de dólares gastos em poucas horas. Um recibo de penhor de um Rolex de outra pessoa. 2 comprovantes de transferência para nomes que nenhum de nós reconheceu, sendo um de $4.000 enviado há apenas 10 dias. E, no fundo da pilha, o recibo do penhor do anel de casamento de Lauren. Aquele golpe foi como um martelo. Ela ficou ali, olhando em silêncio. Não usava o anel desde a separação, mas o mantinha escondido no fundo do armário, dentro de uma caixinha sob uma pilha de mantas de bebê. Ela nem tinha percebido que estava faltando. Ele tinha voltado à casa. Não sabíamos quando nem como, mas ele havia entrado. Isso mudou tudo. Papai mandou trocar todas as fechaduras naquela noite. Não só novas chaves, mas toda a ferragem, trancas de segurança, câmeras adicionadas na frente e atrás. Eu fiquei de olho em Mason enquanto o chaveiro perfurava a moldura da porta. Lauren ficou no quarto alimentando o bebê, com o celular no modo silencioso. Mais tarde, naquela noite, papai chamou apenas eu e Lauren para o escritório. Fechou a porta e tirou uma pasta. Dentro, havia documentos legais, algo que o advogado dele havia redigido. Era basicamente uma declaração formal de que Keith seria removido de todos os laços familiares, negócios, testamento, seguro, quaisquer ativos financeiros, direitos de acesso ou designações de emergência, tudo cancelado. Papai entregou uma caneta para Lauren e disse: "Isto é permanente." Ela não hesitou. Assinou sem ler. Depois olhou para papai e disse: "Certifique-se de que ele nunca se aproxime do nosso filho." Ele assentiu uma vez. O resto de nós fez o mesmo. Até mamãe, que vinha se arrastando emocionalmente por todo esse processo, finalmente despertou de sua apatia. Ela entrou no escritório sem ser chamada e disse a papai que queria que a conta dela também fosse protegida. Tudo. Não queria descobrir daqui a 5 anos que Keith havia usado o número do seguro social dela para abrir uma linha de crédito em Ohio. Foi a primeira vez que eu vi mamãe com raiva. Não triste, não abalada, raiva de verdade. Naquela noite, Lauren entrou no meu quarto depois que Mason havia ido para a cama. Sentou-se no chão ao lado da cesta de roupas, observando enquanto eu dobrava suas camisas. Ela disse: "Acho que ele vai morrer em breve." Falou como uma afirmação, não como um medo. Eu não disse nada. Não havia nada a dizer. Ela continuou: "Não porque eu queira, mas porque acho que ele quer." Era o tipo de coisa que você não diz em voz alta a menos que já saiba que é verdade. 2 meses se passaram. Nenhum sinal de Keith. Sem mensagens, sem avistamentos, sem mais envelopes. O Natal veio e se foi. Tentamos fazer parecer normal, luzes, árvore, presentes. Mason ganhou um caderno de desenhos do papai, e Lauren o surpreendeu com um conjunto de canetinhas que não eram baratas. Provavelmente foi o primeiro sorriso verdadeiro que eu vi em seu rosto em semanas. 2 dias depois do Ano Novo, a ligação chegou. Era um número de Nevada. Papai atendeu. Era um policial de Reno. Encontraram Keith em um motel. Overdose sozinho. Sem identificação, sem carteira, apenas um celular quebrado com uma única mensagem aberta na tela. Eu pensei que poderia consertar tudo. Lauren não chorou. Apenas se sentou no sofá com o bebê e olhou para o chão. Enterramos Keith uma semana depois, em um serviço silencioso. Só nós. Sem fotos, sem discursos, sem música. Um tipo de despedida que acontece quando alguém queima todas as pontes antes de partir. Enterramos Keith numa quinta-feira. O céu estava cinza e opaco. Sem música, sem slides, sem multidão de enlutados. Apenas 5 de nós, de casacos, respirando no frio. Um caixão fechado, uma lápide torta e uma breve leitura feita por um padre que claramente nunca o conhecera. Até a terra parecia relutante em cair. Lauren segurou o bebê o tempo todo, calma e sem expressão. Não era entorpecimento, apenas sensação de que havia acabado. Era como se o luto tivesse acontecido há muito tempo e isso fosse apenas a papelada.
Não houve recepção, ninguém perguntou sobre flores, ninguém postou nada online. Voltamos para nossos carros e dirigimos para casa sem dizer uma palavra. Mas o silêncio não significava paz. Não de verdade. A casa permaneceu imóvel por dias. Sem música de fundo, sem TV. Até Mason falava mais baixo, como se o volume da casa tivesse diminuído e ninguém quisesse perturbá-lo. Então, numa noite, acordei com o som de algo quebrando. Encontrei Lauren na garagem, segurando uma moldura estilhaçada em uma mão e um saco de lixo na outra. Velhas fotos de casamento, cartões de aniversário de Keith, o paletó do terno dele. Ela estava jogando tudo fora, peça por peça. Olhou para mim por um instante e continuou. Eu não a interrompi. Depois disso, as coisas começaram a mudar. Ela não estava de repente bem, o luto não funciona assim, mas estava se movendo novamente, levantando-se, preparando o café, retornando ligações. Até levou o bebê a um grupo de mães na biblioteca. Voltou com um desenho que ele havia feito em papel de construção e colou na geladeira como se fosse uma obra-prima. Papai voltou a trabalhar na garagem, consertando sua velha motocicleta. Mamãe cozinhava mais do que o habitual. Mason pediu para parar de usar o quarto de hóspedes e simplesmente chamá-lo de seu quarto. Eu via tudo isso como pequenas vitórias. Algumas semanas depois, Lauren me pediu para acompanhá-la a um apartamento. Unidade no andar de cima, 2 quartos, sem elevador. Ela não sorriu ao percorrer o lugar, mas também não parecia assustada. Acho que quero este, disse, olhando pela pequena janela da cozinha. Ela assinou o contrato naquela tarde. Naquela noite, comemos pizza em pratos de papel, tivemos nosso primeiro jantar de família de verdade desde que Keith morreu. Sem tensão, sem culpa, apenas risadas silenciosas. Mason mastigando de boca aberta, o bebê jogando migalhas no chão. Quase parecia normal. E justo quando pensei que tudo tinha acabado, quando a história finalmente parecia concluída, chegou uma carta, sem remetente, com selo de Las Vegas. A caligrafia era inconfundível. Dentro, um pedaço de papel pautado dobrado. Sem envelope dentro do envelope, apenas o papel. Estava escrito: se isso chegar até vocês, provavelmente já fui embora. Não quero nada. Não mereço nada, mas preciso que alguém saiba. Eu tentei. Não sabia como pedir ajuda. Fiquei pensando que conseguiria resolver antes que vocês descobrissem. Eu amava o bebê. Sinto muito por tudo. Vocês não me devem perdão. Só precisava que alguém soubesse que eu não estava tentando machucar ninguém. Apenas não sabia como parar. Não havia assinatura no final. Apenas uma mancha de tinta, como se ele tivesse hesitado e depois desistido. Lauren leu 3 vezes. Não chorou. Não rasgou o papel, dobrou cuidadosamente e guardou na bolsa. Mais tarde, enquanto lavávamos a louça, ela disse baixinho: um dia eu vou contar para o bebê. Não sobre tudo, mas sobre quem era o pai dele antes de tudo isso. Eu assenti. Ela olhou para Mason e comentou que ele ainda gosta daquele sorvete de manga. Sempre, eu disse. Ele sorriu pela primeira vez em meses, pelo que parecia. Não houve final dramático, nem encerramento perfeito, apenas a vida continuando. Um pouco mais silenciosa, um pouco mais cuidadosa, mas seguindo em frente. Keith nunca voltou para nossas vidas. Mas os danos que deixou nos ensinaram algo que não esperávamos. Às vezes, as piores coisas são o que finalmente traz a verdade à tona. E dali, se você tiver sorte, consegue reconstruir. O último capítulo. A primavera chegou silenciosa, como se não quisesse fazer alarde. As árvores do lado de fora da casa dos meus pais começaram a florescer de novo, e percebi há quanto tempo nenhum de nós olhava pela janela sem esperar que algo desse errado. O apartamento de Lauren se tornou um segundo lar mais rápido do que eu esperava. Era pequeno, mal cabia ela e o bebê, mas ela conseguiu torná-lo acolhedor, confortável e seguro. Ela encontrou uma poltrona em uma loja de segunda mão, pintou o berço sozinha e até começou a colocar suculentas no parapeito da janela. Batizou cada uma delas com nomes de desenhos antigos que assistíamos quando éramos crianças. Em um sábado de abril, ela nos convidou para ir à casa dela.
Não era aniversário, nem feriado, apenas pizza, vinho barato e muitos brinquedos espalhados pelo chão. Mason desenhou uma espaçonave no calendário de parede dela, e ela nem se incomodou. Quando saímos naquela noite, ela ficou na porta segurando o bebê e acenou até nosso carro desaparecer. Algumas semanas depois, veio a notícia boa: Lauren recebeu uma proposta de emprego. Era trabalho administrativo em meio período em uma clínica pediátrica local. Horário flexível, benefícios, possibilidade de crescimento. Ela me ligou assim que recebeu o e-mail. Atendi e a ouvi, meio rindo, meio chorando, ofegante como se tivesse acabado de correr uma maratona. Eles me escolheram, disse. Eles realmente me escolheram. Ela não trabalhava desde antes do bebê, desde que Keith a convenceu a ficar em casa e se dedicar totalmente à maternidade. Ela não disse em voz alta, mas eu podia sentir o que aquele emprego significava para ela. Não era apenas trabalho. Era a prova de que ela podia se sustentar novamente. Comemoramos naquele fim de semana com comida para a viagem e cupcakes. Mamãe trouxe vinho, papai fez um brinde estranhamente sério, e Mason fez um cartaz de parabéns pelo emprego com papel de construção e fita adesiva. Pela primeira vez em muito tempo, não estávamos olhando para trás. Naquela noite, depois que lavamos a louça e o bebê finalmente dormiu, Lauren se sentou ao meu lado no sofá e disse: "Não estou mais com medo." Eu acreditei nela. Ainda não estava perfeito, mas perfeito já não era mais o objetivo. Agora, só queríamos dias bons, e aquela noite foi um deles. Talvez um dos melhores.